Eu ajudo as pessoas a navegarem nesse mar revolto da sociedade digital. E é por isso que eu estou aqui para falar de risco de reputação, mas voltado agora para a área social. É um material que eu preparei especialmente para vocês. Eu nunca apresentei esse material em nenhum lugar e ele tem cases muito recentes que tocam nessa questão da necessidade do social ser estratégico. Vou falar sobre risco reputacional social. O risco reputacional social, hoje, ele já é uma realidade tangível, porque as demandas pela questão social nas empresas, elas são ainda difusas, elas são ainda um pouco, às vezes, confusas por parte da sociedade, o que a sociedade realmente quer, mas elas estão aí, elas estão na boca do povo. As questões sociais já afetam o pertencimento e a relação com stakeholders. Quem trabalha com geração Z já sabe que a coisa do significado, do não sei o que lá, o moleque não consegue mais, ele vai trabalhar porque precisa pagar boleto. Não consegue, nem quando ele precisa mesmo pagar o boleto. É uma realidade diferente que a gente já tem do que as pessoas esperam. E as relações com os stakeholders também dependem muito dessa questão da governança social da empresa. Os problemas de governança social, hoje, eles geram escândalos de mídia amplificados pelas redes sociais. Então, o impacto que eles têm sobre a empresa é muito maior do que o impacto que a gente tinha antes dessa realidade que junta a sociedade digital com mais demandas sociais. A gente está num momento em que ainda existe uma confusão entre governança social e ações sociais. Sobretudo quando a gente está falando de conselho e de alta gestão. Então, assim, empresas no mundo inteiro acabam se dedicando a causas sociais porque isso é natural do ser humano. Você está numa posição de destaque, tem uma causa ali que te toca, você pode fazer algo, você lembra que alguém te estendeu a mão no momento da sua vida que você precisou lá atrás, aí você fala, bom, agora eu vou ser essa pessoa. E as empresas têm causas sociais por causa disso, porque é natural do ser humano. Só que isso não pode se confundir com a governança social, que é algo estrutural da empresa, não algo que ela faz como benemerência. Muitos tomadores de decisão fazem essa confusão da governança social com a ação social. Muita gente fala, não, mas nós já temos projeto não sei o quê. Você vai falar do ESG. Não, e a parte do social? Não, social nós já fizemos aqui uma ação que a gente doou não sei quanto. Ué, mas nós já não temos uma parceria aqui com uma faculdade, não sei o quê. O social já está feito. Mudar essa chave é muito importante. Porque a gente, nessa confusão entre ação social e governança social, acaba caindo num caminho muito perigoso, que é deixar isso no marketing. Só no marketing. E aí a empresa está exposta, porque marketing não entende de questão social. Quando a questão social está no marketing, ou quando ela é feita para marketing, você já tem o flanco aberto. E eu estou falando isso porque eu já trabalhei no marketing cuidando dos projetos sociais. E eu sei muito bem quanto que dá certo isso. A governança social, ela tem de estar na estratégia do negócio, inclusive com orçamento e metas realistas. Aliás, muitos de vocês colocaram isso durante o programa. Muitos de vocês que falam disso têm isso na cabeça, vamos dizer, muito presente. Você tem de ter a governança social como estrutura central do negócio, e não pode ser assim, vou abraçar o mundo, vou melhorar tudo de uma vez. Não, ela está na estrutura, você realmente embarca e coloca metas realistas e orçamento. Porque se você não tem isso, o povo desembarca. Ou desembarca ou empurra para o marketing, ou então o RH vai lá e faz uma comissão de diversidade cuja função, ninguém sabe exatamente qual é a função, e não consegue te gerar resultado. Acaba acontecendo isso, porque você se cobra tanto que você quer fazer aquilo perfeito, e aí não consegue, não tem como. A gente vive, vamos dizer, numa sociedade que tem muitos problemas.
como são todas as sociedades humanas, e não é uma empresa que vai resolver eles todos, quando se fica com uma cobrança de resolver os problemas do mundo, a empresa acaba não implementando a governança social, porque ela quer fazer de uma vez, e de uma vez não vai acontecer. A governança social no desafio de implementação de ESG. O que eu tenho visto nos casos que dão escândalo é uma confusão enorme, às vezes proposital, às vezes por falta de visão ou porque já abriu mão do social, entre o ambiental e o social. Então, assim, principalmente no marketing isso acontece, né? Departamentos de imprensa, RP, falam, fizemos uma ação social não sei o quê de resíduo zero. Nossa, é todo dia. Pode pegar a imprensa, vai estar. Ação social, resíduo zero, ambiental. Por quê? Porque como o ambiental foi o primeiro, as consultorias nessas áreas geralmente entregam. E quando você contrata consultoria de diversidade, consultoria não sei o quê, eles te levam 4 influencers lá para falar umas coisas que ninguém entende e não te entrega. Então, você vai lá e pega o social, que você sabe que você entrega, o ambiental, que você sabe que eles já têm um trabalho mais longo, de resultado, e isso acaba se confundindo. Tem um ponto de toque entre ambiental e social, que é a questão da preservação do ambiente de negócios e da sustentabilidade da empresa. O ambiente de negócio é um ponto de toque com a área social. Mas, assim, é um ponto de toque. A gente não pode confundir as coisas. E as soluções da governança social, elas não vão ser conseguidas a toque de caixa, porque elas dependem de mudança. E isso é um pouco frustrante, né, para a gente implementar, porque, vamos dizer, você está implementando uma política de redução de resíduos sólidos, ou de resíduos tóxicos, ou de não sei o quê, ou de papel zero. Você fazendo um cronograma, tem ações ali que vão sendo feitas, aquilo se equaciona, você operacionaliza. Pode ter que fazer um ajuste aqui e ali, como tudo na vida, mas é tangível. Agora, quando você vai fazer questões sociais, isso, às vezes, não é uma cultura só da empresa arraigada, é uma cultura do país. É a nossa cultura. E tem coisas na nossa cultura que estão mudando muito rápido. Pensa assim, eu fico pensando, anos 90, quando eu trabalhava em redação, a gente era xingado o dia inteiro, já fiz turno de 44 horas. Era normal. Era o normal. Hoje não se sustenta mais uma empresa com base nesse tipo de coisa. Não se pensa mais assim. Só que pensa, estou falando anos 90 para 2023, são quase 30 anos. A gente querer fazer, vamos dizer, porque a gente leu alguma coisa ou porque soube de outros conceitos e querer implementar isso numa empresa, vamos dizer, naquele mês, naquele trimestre, sempre vai causar frustração. Porque, infelizmente, não é assim. A mudança da cultura, para que ela seja efetiva, ela tem de ser persistente, sustentada, e, às vezes, ela é lenta. A consistência e as metas realistas são mais efetivas do que as tentativas imediatistas, que, às vezes, são necessárias em crises. Deu uma crise, deu um escândalo na questão social, você tem que dar alguma chacoalhada ali. Isso é o que vai ter de ser feito. Mas não quer dizer que essa chacoalhada que você deu vai te mudar no longo prazo. Ela vai, vamos dizer, servir para a crise em si, mas fora da crise você tem um problema de estrutura. E esses problemas de estrutura, isso todo mundo sabe, eles vão ser corrigidos como? Com a meta, com a persistência, com a consistência, com ter um orçamento para aquela área, com bonificar ou reconhecer as pessoas por aquele tipo de atuação. E isso, para que você tenha um resultado, ele demora um tempo, né, para ser visto. Então, assim, às vezes as empresas, eu vejo, tomam uma ação durante uma crise e acha que corrigiu. Não, ela corrigiu a crise, ela estancou a crise, ela estancou a hemorragia. Ela não fez, vamos dizer, a cirurgia que precisava. E aqui, a gente tem que ter também uma consciência sobre a sociedade digital e os poderes. Muitos de vocês já ouviram a gente falar aqui na Go News sobre isso, sobre a sociedade digital.
A convivência digital já é uma realidade e afeta até quem não tem perfis nas redes. Você pode não ter perfil em rede social. O que as pessoas estão convivendo ali, em termos de informação que elas estão obtendo, de conversas que são feitas, de mudanças de mentalidade, isso vai te afetar. É um mundo só. Vamos dizer, eu não vou naquela sala, eu não sou... Você vai ser afetado. O cara foi lá falar de você, ele voltou aqui, você está sendo afetado. Então, isso já é uma realidade. E é um tipo diferente de convivência, porque na nossa sociedade, as sociedades humanas evoluem de forma colaborativa. E a convivência digital é em modo manada, é em modo guerra. O algoritmo é isso, ele te põe em modo time contra time o tempo todo. A gente, na humanidade, tem isso de modo manada. De quando em quando, quando você tem uma guerra, você precisa vencer um adversário, a gente entra em modo manada. Mas são situações pontuais na história de cada sociedade humana. A sociedade humana evoluiu na colaboração. E agora nós temos um ambiente de convivência que ele é de choque o tempo todo. Então, a gente tem de se conscientizar para aprender a lidar com isso. A gente precisa analisar essa nova dinâmica para saber qual é a magnitude dos riscos reputacionais sociais. Porque uma coisa é um risco reputacional social fora dessa dinâmica. A outra coisa é quando o seu risco reputacional te coloca como alvo de alguém ou vira bandeira para sinalizar a virtude e sair todo mundo de manada. O risco aumenta muito, a consequência para a empresa aumenta muito. E essa é uma análise que precisa ser feita. Muitas vezes eu vejo assim, muitas empresas sendo atacadas, pedindo para demitir alguém, pedindo para tirar anúncio. A empresa não sabe o que fazer. Muitas vezes a empresa não fez nada de errado. Isso é uma coisa que eu vejo muito. A empresa não fez nada de errado. E tem ali uma turba exigindo coisas da empresa, a empresa não sabe o que fazer com aquilo. Todos os colaboradores passam a ser a voz da empresa nas redes, mesmo em perfis pessoais. Não tem jeito. Não sei se vocês lembram de um caso do Burger King, que uma molecada bem de entrada assim, da lanchonete resolveu tomar banho na caixa d'água do Burger King e postou. Virou uma crise nacional. Porque, tipo, os caras tomam banho na caixa d'água, vira uma coisa assim. O Burger King tem uma cara. Todo mundo toma banho em caixa d'água do Burger King que abastece o restaurante. Foi um colaborador, assim, uns 3, 4 moleque, 18 anos. Foram fazer na inocência. Mas, assim, cada um deles é a porta-voz da empresa nas redes. Então, isso é uma coisa que a gente tem de ter em mente, porque se não tiver um treinamento, a pessoa faz na inocência. E isso gera consequência de custo, porque o custo para você gerir isso é alto. E é preciso ter protocolos para atuação nessa realidade digital, principalmente se antecipando a crises. Você ter protocolos de como você vai agir caso a empresa vire alvo, caso algum funcionário vire alvo dessa sociedade digital, como é que vai ser? O que a empresa vai fazer? Teve agora, recentemente, um caso de um banco, um funcionário do banco, nas horas vagas, fazia stand-up. Ele contou lá uma piada. Uma deputada não gostou. Começou a ir para cima. O Ministério Público foi para cima, demitiram o rapaz do banco. Isso é sustentável? Cada um que virar alvo na rede social vão demitir? Esse ainda fez alguma coisa. Tem um caso que tem até num documentário chamado Dirty John, que o cara tinha um relacionamento abusivo com a mãe e a filha estava conseguindo tirar a mãe daquela. O que ele fez? Começou a demolir a reputação do lugar onde a filha estava trabalhando. A filha foi mandada embora. Isso, em casos pontuais, tem sido a solução que as pessoas acham no desespero. Virou alvo, manda embora, se livra. Isso é sustentável? Porque, assim, não é quando as pessoas ou empresas vão ser alvos. Não é se, é quando. Porque todo mundo pode ser um alvo, porque esses grupos independem da realidade, eles não estão te fazendo uma demanda concreta. É algo só da convivência digital. Aquele assunto é o que mantém aquele grupo junto, e eles acham que eles estão militando, e eles acham que eles são bons, e não sei o quê, mas não tem conexão com a realidade. Então, a empresa ou o colaborador podem virar, vamos dizer, o alvo da vez para aquele esporte deles.
É o avatar que eles usam para o esporte. Só que para a empresa tem uma consequência real. Como é que vai agir? Isso é algo que tem de ter protocolos antes de acontecer. Porque na hora que acontece é tão rápido que quando você vê, você já tomou uma decisão e aí é rezar para ter sido melhor, né? Falar de cases. Case Carrefour. Acho que aqui... Opa, vamos voltar aqui. Gente, eu estou aqui botando o negócio para o lado errado. Peraí. Isso, agora foi. Case Carrefour. Carrefour, uns anos atrás, como colocou o social no marketing, resolveu fazer uma campanha de inclusão. E a campanha de inclusão era o quê? Uma campanha de comunicação interna e externa com a hashtag Todos Merecem Respeito. E saiu na Mônica Bergamo, no Dia da Consciência Negra. O mesmo dia em que o segurança de uma das lojas matou um cliente negro com uma gravata. E aí eu pergunto, a inclusão foi feita? Não. Aqui qual é o problema? Quem sugere que controle de linguagem inclui pessoas, tem qual base fática ou científica para isso? Não existe nenhuma base científica de que controle de linguagem inclua. Pelo contrário. Nós temos provas científicas, tem um cientista chamado Jonathan Haidt, da NYU, de que o controle de palavras aumenta em 30% casos de ansiedade e depressão entre os grupos minoritários. Por quê? Primeiro, porque você faz uma terapia cognitivo-comportamental ao contrário. Em vez de ensinar ele a enfrentar um mundo hostil, você fala para ele, você só vai ser feliz quando não tiver mais um babaca na humanidade. E depois, porque, numa situação normal, a gente é alvo de preconceito, de maldade dos nossos inimigos. Essa geração que controla a linguagem, se ele errar, ele vai ser alvo dos amigos. Ele pode ser alvo de todo mundo, ele não tem para onde correr. Então, assim, quem decide que isso é inclusão, está decidindo com base em quê? Com base em crendice. E aí, esse é o meu questionamento para as empresas. Se eu falasse para você que você tem que implementar um projeto que vai incluir, porque eu joguei aqui o tarô, saiu a carta da torre, e se está a carta da torre, é isso que você vai ter que fazer. Vão fazer isso na empresa? Não. Então, por que esse pessoal influencer é ouvido? Porque é o mesmo departamento. Eu chamei aqui Roberto de Ogum, ele falou que se eu mudar, não sei o que lá, vai dar certo. A empresa vai fazer? Por que faz? E assim, faz por quê? Porque eles gritam nas redes, porque os jornalistas falam que isso funciona, porque você lê em todo lugar é assim, e porque lidar com o social é frustrante, porque é demorado, você joga para o marketing traz essas belezas, e no alto conselho todo mundo fala, deixa, mal não faz. Só que faz. Por quê? A gestão da crise disso aí envolveu gastos monumentais. Teve até uma comissão de notáveis e tudo. E a empresa já sabia que um problema de governança social era o treinamento dos seguranças. Porque ela tinha aquele mundo de episódio que matou cachorro, que isso, que aquilo. Que quer dizer o quê? O treinamento dos seguranças era uma área sensível. O dinheiro que podia ter ido para isso foi para a campanha. Monumental. Diga. Agora vai. Acho que agora vai. Lembrando só que esse caso, aqui você está trazendo reflexo no social. Mas esse caso é um problema de governança básico, puro. Significa que esta empresa, como inúmeras outras, procurou maximizar o lucro do seu acionista apenas ao terceirizar o serviço de segurança. Então, não era nem segurança da companhia, era terceirizado. E a única cláusula, a única razão pela escolha dessa terceirizada foi preço. Nossa. Então, significa que aquela empresa, e do couro sai correr, aquela empresa contratada, imagina que já tinha a menor remuneração possível, consequentemente, contratava a pessoa mais desesperada possível, que já tinha um ódio brutal pela sua própria empresa, que ainda
imaginava que vendia a uma margem muito grande para o próprio Carrefour. Só para todo mundo ter uma noção, segundo o próprio Preto Zezé, o que o Carrefour já gastou é mais do que tudo que já fizeram pelo George Floyd nos Estados Unidos. E o impacto e o resultado é ínfimo perto do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, é uma questão de tentar corrigir um problema que vem da governança, não da governança social. A governança, pela maximização do seu lucro apenas para o acionista, sem levar em consideração os outros stakeholders, tomou uma decisão que não levou em consideração um potencial problema desse tamanho. Caso do cachorro é a mesma coisa, porque também era terceirizado. Caso lá do extra, do choque do fio elétrico nos rapazes, é a mesma coisa. E assim por diante. Toda hora a gente vê isso. E sempre que a gente vai olhar o impacto social, ele vem de uma decisão equivocada da governança da companhia. Obrigada. É isso. Se não está no centro do negócio, você vai ter esse tipo de decisão que vai, no fim, como imagem, como risco reputacional, anular toda e qualquer coisa que a empresa faça na área social. Porque uma coisa dessa não tem por onde sair. Vamos agora ao case Salton, vinícolas com trabalho escravo. Oi. Eu só queria fazer um ponto que eu achei ótimo que o Hugo colocou, e eu queria fazer um contraponto aqui, que a gente está falando de empresas grandes, está aí já com Salton e Carrefour, mas esses dilemas da governança acontecem em todo tamanho de empresa. E aí eu vou trazer um caso muito triste que aconteceu no Brasil, que é da própria Boate Kiss. Ali tem uma série de elementos, de erros de governança naquele pequeno negócio que gerou a morte, acabou na morte de mais de 200 pessoas. Então, o impacto de você ter uma governança social independe do tamanho da empresa e a crise ou os crimes que podem gerar a partir dela podem ser enormes, mesmo com uma empresa super pequena. Por isso que é tão importante a tomada de decisão com essa consciência para entender o impacto da tomada de decisão, seja em Carrefour com a parte dos fornecedores, ou seja, por exemplo, numa boate pequena. E tem também isso que vocês falaram, a gente às vezes acho que fica esperando um despertar moral, né? Mas o despertar moral ele não vem. Eu acho que existe uma outra linha de convencimento de que sai muito mais caro você ter o impacto da crise. E que essa crise ela vai vir e que hoje a sociedade é diferente. Porque assim, eu vejo que é mais fácil convencer de que o impacto virá porque a sociedade mudou do que a gente às vezes tentar um despertar moral de onde ele não vai surgir, né?